e pode estar fechado de outra maneira, com 1 com 5, 2 com 6 e 3 com 4. Quando ele tem experiência, mas um eletricista mais novo pode não ter essa experiência e você pode estar causando acidentes, tá? Então o padrão é esse aqui, tá bom, pessoal? Para evitar problemas. 1 com 6, 3 com 5 e 2 com 4. Quando a gente imagina essas bobinas se tocando sem a existência dos fios, se elas pudessem estar se tocando, né? O que, que nós teríamos, né? Nós teríamos assim, a bobina verde, o início dela e o final dela. O início dela, né? O lado 1 dessa bobina está ligado à bobina 4. Então a gente a entrada, ó, a 1 está ligado, perdão, o 4 da bobina, dessa primeira bobina, que é esse lado aqui, né? Está ligado ao 2 da bobina vermelha. Então aqui nós temos o 2 da bobina vermelha. E o outro lado da bobina vermelha é o 5. E o 5 está ligado ao 3 da bobina preta. Aqui, ó, da bobina preta, que está ligado. Do outro lado da bobina preta nós temos o 6. E o 6 está ligado com o 1 da bobina verde, que é o 6. Então, sem os fios, se esses terminais pudessem estar se tocando, nós teríamos isso daqui, né? Esse fechamento ele é chamado de fechamento triângulo. Ou fechamento delta. Tá certo? Aqui a tensão de fase, né? Vou pôr outra cor de caneta. A tensão de fase é igual à tensão de linha, tá certo? Então nesse sistema aqui, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Tudo bem, pessoal? Tensão de fase igual tensão de linha. Beleza? Então, quando nós colocamos um terminal aí, né? Aqui, ó, vou colocar um terminal. Aqui. Outro terminal aqui. Bem, aqui nós vamos ter a diferença das correntes. Passando sobre as bobinas, nós vamos ter a corrente de linha. Então, sobre cada bobina nós temos a corrente de linha, tá? E esse terminal que junta essas duas correntes aí, né? Nós chamamos de corrente de fase, tá bom? Então, no sistema delta, a tensão de fase é igual tensão de linha. Só que a corrente de fase, ou corrente de linha é a corrente de fase vezes raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Então nós temos isso. A tensão de fase é igual a tensão de linha, só que a corrente de linha é corrente de fase vezes raiz de 3. Ah, professor, e no exemplo anterior? Agora eu volto ao exemplo anterior, né? Que é o estrela, a tensão de fase, a tensão de linha é a tensão de fase vezes raiz de 3. Aqui nesse sistema, a corrente de linha é igual à corrente
de fase. Certo, pessoal? Isso aqui tem que ficar bastante fundamentado, tá? Então, a diferença do sistema estrela, triângulo, né? Esse aqui é o sistema estrela e esse aqui é o sistema triângulo. É o fechamento do motor. Nós vamos fechar o motor em triângulo ou fechar o motor em estrela. Vai depender aí da configuração, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Bem, já vou até adiantar um detalhe aqui, né? Quando a gente pega lá o motor trifásico, né? A gente pega o motor trifásico lá, geralmente na placa desse motor, né? Se for um motor de 6 pontas, nós observamos lá a tensão 220, 380, né? O que representa isso? O motor ele pode estar trabalhando com dois valores de tensão que ele vai ter o mesmo rendimento. O que ocorre? Como que esse motor pode estar trabalhando em 220 e 380? Como isso pode, né? Tá bom, pessoal? Como isso é possível? Tá certo? Então é o seguinte, quando nós tivermos do local uma tomada lá trifásica de 220, né? Uma tomada trifásica que gera tensão entre fase e fase de 220 volts. Então você pega o voltímetro, coloca numa fase e na outra dessa tomada, né? Então peguei o voltímetro lá, coloquei entre uma tomada e outra e medi a tensão de 220 volts. Então esse valor de tensão aqui eu tenho que trabalhar com o motor no fechamento triângulo. Tá certo? Porque a bobina desse motor ela suporta tensão de 220 volts. Todas as bobinas, né, desse motor suportam 220 volts. Imaginando um determinado motor que tenha essas características. Ah, professor, qualquer motor? Não. Um motor que tenha essas características, 220, 380. Então, olha só. Entre esse ponto e esse, eu posso estar ligando aqui, ó, esses dois terminais, que vão ser 220. Então o motor vai estar funcionando de maneira ideal, porque a tensão que vai chegar sobre as bobinas é uma tensão de 220 sobre elas. Então o motor, quando vier com essa especificação de 220, 380, esse motor para 220 ele tem que ser fechado em delta ou triângulo. Agora, se eu vou na mesma empresa, eu posso ter lá uma tomada trifásica de 380, ou seja, entre as saídas, duas saídas da tomada, você vem lá com o voltímetro lá, né? E mede 380 volts. Não posso jogar 380 volts nesse motor com esse fechamento. Não posso. Vou queimar as bobinas do motor. Tá? Então, quando eu tiver para o mesmo motor, né, essa situação, eu tenho que fechar o motor agora, né? Em estrela. Ok, pessoal? Então eu fecho o motor em estrela. Tudo bem? Nós sabemos que cada bobina do mesmo motor suporta a tensão de 220
volts, tá certo? 220 volts aqui, beleza? Então, se eu vier com os terminais da tomada, colocar um terminal aqui e colocar outro terminal da tomada aqui, eu vou estar jogando nesse sistema, entre esse ponto que eu vou chamar de R e S, eu vou estar jogando entre R e S 380 volts, tudo bem? Mas aí a gente já sabe, né? Tensão de linha aqui desse motor, quanto que ele vai suportar? Ou vai ser a tensão de fase vezes raiz de 3. Então a tensão de linha é os 220 volts de cada fase vezes raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, nós vamos ter 380 volts, tá certo? Então esse é um dos detalhes, né? Ah, professor, por que num galpão da minha empresa os motores estão fechados em estrela? E no outro galpão da minha empresa que eu trabalho, os motores estão fechados em delta. Por causa disso, porque as tomadas industriais de cada galpão, né, podem estar com tensões diferentes. Então na plaquinha 220, 380 representa, em 380 eu tenho que fechar em estrela, um motor que venha nessas características, e 220 eu tenho que fechar em delta ou triângulo. Tudo bem, pessoal? Então aí são os detalhes que a gente vai estar trabalhando, né, com motores trifásicos, tudo bem? Que mais a gente pode falar? Bem, a gente estava falando de gerador. O gerador é a mesma coisa, tá certo? Para ele gerar um valor maior de tensão, um tipo de fechamento, e para ele gerar um valor menor de tensão, outro tipo de fechamento, tá certo? Então a gente tem a mesma configuração para geradores, conforme a gente pode mostrar aqui. Isso serve tanto para motor quanto para gerador, né? Qual a diferença do gerador? Que vai ter um rotor, que nesse rotor vai receber uma força mecânica externa e que vai produzir um valor de tensão. E no motor, ele é alimentado e o seu eixo produz uma força externa para fora do sistema. Então no gerador recebe força mecânica de fora do sistema e no motor fornece força mecânica de dentro para fora do sistema. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. É uma das características de gerador e motor, tá certo? Continuando aí, né, que a gente tá falando isso, eu vou esperar um pouquinho, vou pegar mais folhas para eu estar usando, tá, pessoal?